gente vai fazer com isso tudo? Enfim, eu desenhei um panorama, né? A situação emocional não tá boa, nem no Brasil, nem no mundo. As redações estão uma panela de pressão. A gente está lidando com cada vez mais estressores. A pandemia nem se fala. Como que a gente faz com isso tudo? Como é que a gente não entra em desespero? Passo 1 que eu sugiro é olhar para autocompaixão. Autocompaixão diz respeito à nossa capacidade de se acolher. A gente pode entender a compaixão como um aprofundamento da empatia. A empatia diz respeito à ressonância emocional. Eu sentir junto com a outra pessoa, eu entender em profundidade o que a outra pessoa sente. Isso é um pré-requisito para a compaixão. A compaixão não é só entender o que a outra pessoa sente, não é só sentir com ela. É aspirar que o sofrimento cesse. É uma atitude, é uma postura interna mais propositiva. A gente vai tentar se engajar com alguma ação. Se a gente não se engajar com alguma ação, a gente vai minimamente ter essa aspiração de que o sofrimento cesse. E a compaixão legítima, ela vem junto com um olhar de sabedoria, um olhar amplo, que começa da autocompaixão. Ou seja, para eu oferecer para as outras pessoas, eu preciso primeiro me oferecer. É a velha metáfora da máscara de oxigênio. Se o avião está caindo, primeiro você coloca a máscara em você, porque senão você não consegue ajudar ninguém, você desmaia. Quando a gente está olhando para a autocompaixão, a gente pode pensar em alguns componentes. Por exemplo, a Kristin Neff, que é uma das grandes pessoas investigando o assunto há vários anos e referência global no tema, ela diz que a autocompaixão é composta por uma camada de autobondade, que é a capacidade de se oferecer carinho e afeto, uma camada de atenção plena, que é como que eu posso entender de fato onde eu tô, qual que é a minha situação real. Porque afinal de contas, se eu não tenho essa consciência, essa clareza do meu mundo interno, eu não sei nem o que acolher. Eu não sei nem se eu vou estar mal ou se eu vou estar bem. Eu posso só viver numa constante supressão emocional. Então, autobondade, atenção plena e um senso de humanidade comum seria essa terceira componente da autocompaixão, que basicamente é a outra pessoa, assim como eu, também quer ser feliz. A outra pessoa, assim como eu, também quer evitar o sofrimento. A outra pessoa, assim como eu, também erra, também falha, também se confunde. E isso é muito mais profundo do que parece, não é só uma coisa racional de sim, eu sei disso. O quanto a gente de fato traz essa reflexão para o nosso cotidiano. A nossa postura padrão quando a gente comete um erro é se chicotear ou minimamente se acolher. E se acolher não quer dizer fazer isso com uma espécie de postura ingênua, condescendente, não reconhecer o erro. A gente pode reconhecer o erro, reconhecer que algo precisa mudar, precisa ser feito de outro modo, sem se crucificar, sem jogar nossa autoestima lá embaixo. E isso é um treino, isso é um cultivo. O Dalai Lama diz uma coisa muito maravilhosa. Ele fala que a gente nunca consegue oferecer mais compaixão para os outros do que a gente é capaz de oferecer para si mesmo. Então, se você é uma pessoa que é profundamente dura, crítica e violenta consigo próprio, talvez o que você esteja oferecendo para os outros seja uma espécie de um facsímile, uma compaixão um pouco fake ou limitada, uma performance virtuosa, que a gente sabe que é bem recebida, mas talvez não seja compaixão legítima, com toda a amplitude e força que ela pode ter. Eu separei uma imagem que mostra para vocês qual que é a postura típica e muito comum no Ocidente, que é esse homem com um porrete batendo em outra pessoa e todos são nós mesmos, né? A gente se batendo, se atacando boa parte do dia. E com essa imagem da autocompaixão que vocês viram, os componentes, a gente vai desenvolvendo um apreço pelo cuidado. A gente vai entendendo que cuidar do outro demanda cuidar de si. Cuidar do outro também é, de algum modo, cuidar de si. Isso tudo vai entrando em um espaço que a gente deixa de pensar que compaixão e autocompaixão é pelo tempo que sobra. A gente vai tornando essa uma espécie de postura base na vida. A nossa postura padrão, o nosso olhar, a nossa atitude base mesmo. Isso é muito poderoso, não é uma coisa passiva. A compaixão não é dó, não é pena, não é nada disso. É um olhar corajoso, propositivo. A compaixão é engajada com as situações. E ela nos permite desenvolver uma base que olha para o cultivo de equilíbrio emocional sem achar que isso é algum tipo de frescura. Porque não é. É uma necessidade. E tem um potencial revolucionário no jornalismo. E agora eu vou propor pra gente um exercício muito simples sobre a nossa conta bancária emocional interna.
Essa é uma metáfora muito lúdica e fácil de ser usada, porque é assim. A gente vai imaginar que tudo que nos faz bem emocionalmente é um depósito na nossa conta bancária interna. Tudo que nos suga é uma retirada. Então vocês pegam uma folha de papel, façam um traço no meio, 2 colunas. Uma coluna vai ser com os depósitos e outra com as retiradas. E vocês peguem a caneta e o lápis e gastem alguns minutos com essa reflexão, colocando quais foram nos últimos 7 dias todos os depósitos. Por exemplo, uma boa noite de sono, brincar com os filhos, uma conversa nutritiva com a sua esposa, com seu esposo, com amigos, com a família, ver um filme que te fez muito bem, uma leitura sem pressa de um livro incrível, cozinhar, uma comida saborosa que você apreciou, enfim. Na sua perspectiva, o que foram depósitos nos últimos 7 dias? E do outro lado, as retiradas, jornadas muito longas de trabalho, grosserias sofridas no trabalho, sobrecarga com a família, sobrecarga com os filhos, sobrecarga com as tarefas domésticas, dificuldades com a família, doenças, enfim, tudo que você sente que retirou a sua energia emocional, coloca aqui no campo retiradas. Tenta colocar em tantos detalhes quanto possível as retiradas e os depósitos dos últimos 7 dias. O que isso vai nos dar, e não é uma ciência exata, né? Mas o que isso vai nos dar é um panorama inicial de como que estão sendo as nossas vivências. Algumas coisas a gente não conseguiu escolher, são coisas além do nosso controle, mas muitas vezes a gente escolhe não fazer depósitos e a gente permite que muitas retiradas sejam feitas além do nosso limite interno. Então, sugiro que vocês façam uma pausa, não ignorem o potencial desse exercício e escrevam. Tira pelo menos uns 5 a 10 minutos para escrever. Eu acho que uns 10 minutos é uma boa, antes da gente seguir para o próximo bloco. Agora que você fez o exercício, a segunda parte é o seguinte: programa, coloca na sua agenda 3 depósitos emocionais para a próxima semana. Se não der para os próximos 7 dias, distribui nas próximas 1, 2 semanas, o que a sua vida permitir. Coloca na agenda 3 atividades, seja o que você quiser, que você sente que vai te retomar, vai te dar energia, vai te dar oxigênio, vai tirar a sensação de faca no pescoço. Coloca na agenda. Muitas vezes a gente não vive isso porque a gente só se permite ter um momento de cuidado, um momento regenerativo no tempo que sobra. E a gente vai se treinando para agir como se fosse uma máquina. Então, coloca na agenda 3 atividades que vão ser depósitos emocionais na sua conta bancária interna. Estabilizando o nosso mundo interno. Em resumo, a prática de meditação. Quando eu estou com um grupo de 30 dias ou mais de treinamento, o que a gente vai fazer é meditar todos os dias ou tantos quantos possível. O ponto aqui é, não adianta a gente achar que teorias, slides, números vão mudar a maneira como a gente lida com as nossas emoções. Em tibetano, a palavra Gom é a palavra usada para dizer meditação. E essa palavra pode ser traduzida como familiarização. Isso é muito bonito, né? Porque quando a gente para, a gente vai começar a se familiarizar com o nosso real estado, com a nossa bagunça interna. E com o tempo, a prática vai se tornando quase como acordar de manhã e escovar os dentes. E quando a gente não tem alguma prática de cuidado emocional, a gente vai ficando com a sensação como se a gente estivesse com uma espécie de mau hálito emocional. A gente sabe que a gente está oferecendo para as pessoas uma coisa meio suja, meio aflita, ansiosa, meio estranha. A gente começa a ter essa sensibilidade. Mingyur Rinpoche, que é hoje um dos grandes professores de meditação, ele é um mestre budista que eu também tomo como professor, ele diz que a essência da meditação é a consciência. E trazer consciência para o nosso estado é uma parte fundamental do cultivo de mais equilíbrio. Porque se eu não sei onde eu estou, por onde eu começo? O que eu troco? O que eu mudo de lugar? O que eu tenho para consertar? Então eu vou deixar aí alguns links complementares para vocês saberem onde vocês podem começar a praticar, quais centros procurar, quais pessoas, professores, professoras, enfim, como que vocês podem dar os primeiros passos. Entendimento da linha do tempo de um episódio emocional. Como a gente está aqui num mini curso, a gente tem pouco tempo,
A ideia que eu apresento para vocês é a linha do tempo simplificada que deve estar aparecendo na tela agora. Ela tem 3 etapas. O gatilho, que é o evento disparador de um episódio emocional. A experiência, que é a nossa experiência fisiológica, o nosso olho arregalou, o coração começou a bater mais rápido. E também é a emoção que surgiu. Então aconteceu uma coisa, a gente sentiu uma surpresa grande. Isso está na etapa da experiência. E a terceira etapa é a nossa resposta. É como a gente efetivamente vai reagir àquele episódio emocional. Então, ao invés de simplesmente ver uma emoção e deixar aquilo nos sequestrar, a gente vai exercitar aqui, colocar no papel 2 episódios emocionais. E eu quero trazer 2 exemplos, um com uma resposta construtiva e um com uma resposta destrutiva, episódios da minha própria vida. Então, um primeiro episódio é o seguinte. Recentemente eu ia conduzir uma atividade e mais ou menos 1 minuto antes de começar a atividade online, o laptop travou por falta de memória. A minha experiência foi de frustração. Frustração costuma anteceder raiva. Eu já lidei muito com raiva. Enfim, nesse caso não veio. Eu tinha acabado de sair de uma sessão de meditação. A atividade ia ser sobre equilíbrio emocional. A minha resposta acabou sendo sorrir internamente do que aconteceu, ver que surgiu um pequeno pico de frustração e ansiedade e acolher. Não tem nada demais. Eu vou atrasar talvez 2 ou 3 minutos, vai reiniciar o computador e eu vou entrar. Um exemplo de resposta construtiva, uma resposta destrutiva, poderia ser eu me tensionar, pensar, eu sabia, ia dar uma coisa errada, eu tinha que ter começado antes, e eu já entrar no treinamento completamente desequilibrado internamente. Isso não seria bom. Então, vejam aí na tela o exemplo dissecado. Agora eu vou mostrar um exemplo não construtivo. Eu ia conduzir uma outra atividade online. Na verdade, o que aconteceu foi que eu vi um chinelo voando. Esse foi o início. Eu vi um chinelo voando pela casa, bateu na parede do meu lado. E quando eu olhei, quem tinha arremessado era a minha companheira, ela tinha visto um bicho que assustou ela, e aquilo me deu de novo uma frustração, primeiro uma surpresa, uma frustração, e a minha resposta, vejam na tela, não foi muito construtiva. Eu tive uma expressão verbal de raiva, que eu deixo pela imaginação de vocês imaginar o que foi, mas não foi a mais adequada, não foi a mais pacífica. Quando a gente está falando de um cultivo de equilíbrio emocional, a gente não está falando de ficar imune às emoções, de ficar blasé, de falar sempre baixinho, macio, não é isso. Diz respeito a cultivar um senso de maturidade, de autonomia emocional, de emancipação emocional. A gente vai aprendendo a dançar mais rápido, a retornar mais rápido sempre que algo nos tira do eixo, a desenvolver recursos que nos permitam navegar com mais facilidade, mais intimidade quando o mar está turbulento. Então isso é um pouco do que a gente está dizendo que é equilíbrio emocional aqui. Não é ficar imune às emoções, pelo contrário, é tudo ficando cada vez mais nítido, mais vívido e ao mesmo tempo a gente sabe como não ficar preso nos pântanos das emoções mais difíceis. O exercício que eu sugiro aqui é: peguem uma folha de papel, coloquem ali o gatilho, a experiência e a sua resposta para um episódio que teve uma resposta construtiva e para um episódio que teve uma resposta destrutiva. A ideia é tentar usar como se fosse uma lente de investigação. Chegar bem no início do episódio, ao invés de retratar um episódio que se estendeu por 2 horas, tenta ver uma coisa bem específica. Você sentiu tua emoção, o gatilho foi uma fala, um pensamento, uma lembrança, um barulho, um susto, uma mensagem de WhatsApp. A experiência foi, como é que meu corpo reagiu? Qual emoção exata brotou? E como eu respondi? Como eu escolhi responder? A experiência é inconsciente, automática. A resposta é o que a gente escolheu responder. Qual que é uma das forças desse exercício? A gente vai começar a entender quais são os nossos gatilhos. Muitas vezes a gente tem uma grande briga, uma grande DR, e a gente nem sabe direito o que foi o gatilho. Às vezes o gatilho diz respeito a escutar alguém falando de um certo jeito, que lembra como o nosso pai falava com a gente, e aquilo vira um fusível. Às vezes a gente nunca parou para notar.
Então esse é um exercício poderoso. Façam 2 episódios, deem uma pausa no vídeo e coloquem no papel. Essa é uma ferramenta reflexiva. A gente pode fazer isso sempre que a gente estiver no meio de uma situação emocional difícil. Isso combinado com um exercício de diário, que seria, vamos supor, durante 7 dias, todo dia anotar pelo menos um episódio construtivo, um destrutivo, você vai ficando mais íntimo de como você funciona internamente. É muito interessante como essa investigação pode nos revelar coisas que a gente nunca imaginou sobre como a gente funciona. Eu vou dar uma passada em uma coisa que, se a gente tivesse tempo, se a gente tivesse num curso completo, a gente ia ficar alguns meses olhando. Então entendam que eu vou só tratar bem por cima. Eu estou falando agora dos 4 equilíbrios. Antes de entrar, vejam aí na tela a definição de emoção segundo Paul Ekman, que é o professor que construiu o curso que eu fiz. Ele diz assim: emoções são um processo, uma forma específica de percepção automática, influenciadas por nosso passado, por meio da qual sentimos que algo importante para o nosso bem-estar está ocorrendo, ativando um conjunto de mudanças psicológicas e comportamentos para lidar com a situação. Uma das coisas mais interessantes para mim é quando ele diz emoções são um processo, um fluxo, um rio. Equilíbrio emocional também é um fluxo, é uma coisa em movimento. Não é algo que a gente vai dar check, check, check. Então eu meditei, dormi bem, etc. Agora eu estou imune às chateações o resto do dia. É um fluxo, é uma dança, é relacional. Diz respeito a como eu me relaciono internamente com o que acontece aqui e como eu me relaciono externamente com tudo que acontece fora, completamente além do meu controle. Então é interessante, começar a nos familiarizar com esse olhar do que é uma emoção. E quais são as funções de uma emoção? Ela pode salvar a nossa vida. Ela sinaliza necessidades, faltas, prazeres, desejos. Uma emoção aponta comportamentos ou ações que a gente quer fazer, nos motiva, nos engaja, nos afasta de certas coisas. A gente pode pensar que as emoções são mensagens que a gente está recebendo a todo momento. E quando a gente não cultiva um olhar atento, quando a gente não traz consciência para o nosso mundo interno, é como se a gente ignorasse esse idioma riquíssimo, a gente ignorasse a linguagem das emoções. Então, quando a gente traz a perspectiva dos 4 equilíbrios, a gente está falando do equilíbrio conativo, que está conectado ao que nos motiva, o que nos orienta no mundo, qual que é a nossa bússola, as nossas crenças mais profundas. Isso está ligado ao equilíbrio conativo. O segundo equilíbrio é o equilíbrio atencional. Diz respeito a gente consegue sustentar uma atenção focada, com clareza e vivacidade, sem tensão? Ou o processo de sustentar a atenção para nós é uma coisa que demanda e quando a gente passa o dia inteiro trabalhando, a gente sempre termina completamente exausto e acabado? A metáfora é o seguinte: pensa que o foco da atenção é essa lente. Muitas vezes o nosso jeito usual de nos focar é assim, bem tenso, braço bem rígido. Mas a gente pode aprender a sustentar a nossa atenção com leveza, precisão e ainda mais qualidade. É claro que isso vai impactar no nosso equilíbrio emocional. O terceiro equilíbrio é o equilíbrio cognitivo. Seguindo aqui a metáfora, aliás, o livro é muito bom, Notícias, Manual do Usuário, do Orlando Botton, tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Mas o equilíbrio cognitivo diz respeito a quais vieses e distorções cognitivas estão presentes em nós. A gente tem consciência ou não tem consciência? Como é que isso se manifesta? Por exemplo, aqui. Quando eu estou equilibrado cognitivamente, eu aproximo a minha lente interna na distância adequada. Eu não distorço as situações. Machismo, racismo, homofobia são exemplos de desequilíbrios cognitivos. A gente também pode ter desequilíbrio cognitivo consigo próprio. Eu posso achar que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu posso ter ódio de mim mesmo. Eu posso acabar comigo internamente. Isso pode ser um grande desequilíbrio cognitivo. Pelo outro lado, eu posso achar que eu sou a pessoa mais incrível do mundo, que ninguém me entende, que eu sou um gênio. Talvez isso também seja um desequilíbrio cognitivo em alguma medida. Então é muito interessante porque quando a gente olha para os vieses, tem vários vieses que são
completamente inconscientes. Por exemplo, o viés da confirmação, que é a nossa tendência de buscar elementos que confirmem aquilo no que a gente já acredita e opera muitas vezes inconsciente. Então, quando a gente está falando desses 4 equilíbrios, a gente olha para o conativo, o atencional e o cognitivo, e eles vão compor, sustentar, levar até o que a gente entende como equilíbrio emocional, que vai ser fruto de todos esses. O equilíbrio emocional, ele vai estar ligado a tudo que a gente falou no início aqui da nossa conversa. Mais consciência interna, consciência dos gatilhos, consciência externa, capacidade de voltar rápido quando a gente é afetado emocionalmente, capacidade de fazer escolhas emocionais mais construtivas, capacidade de acolher outras pessoas, de saber como ajudar, de oferecer ajuda. Quando a gente não tem esse equilíbrio desenvolvido, amadurecido, é muito comum a gente se ver em situações nas quais a gente não tem a menor ideia do que fazer. À medida que a gente desenvolve, a gente não vai saber sempre o que fazer, mas a gente vai tendo mais recursos. É como se fosse o cinto de utilidades do Batman, que para quem acompanha, né, sabe que ele tem 1000 ferramentas ali dentro. Então a gente vai ganhando novas ferramentas no nosso cinto. A gente não vai ter sempre o que a gente precisa, mas a gente vai sabendo navegar melhor nos desafios do cotidiano. E isso para uma convivência, né, em uma redação é valiosíssimo. A gente está agora entrando na reta final. Eu quero tratar brevissimamente de outras maneiras de fazer jornalismo. Então, parte da minha bolsa de estudos foi para conhecer, viajar, pesquisar e conhecer os fundadores das narrativas restaurativas, do jornalismo construtivo, do jornalismo de soluções. Se você nunca ouviu falar nisso, joga no Google. As comunidades em torno desses temas ainda estão, em maioria, em inglês. Então, Constructive Journalism, Solutions Journalism, tem o jornalismo de paz, o Peace Journalism, perdoem o meu inglês meio macarrônico, mas enfim, joguem no Google. E eu vou colocar aqui a imagem com os pilares do jornalismo construtivo que eu tirei do próprio site deles para fazer essa organização visual traduzida para o português. Então o que a gente vê? Quando a gente está falando de um jornalismo construtivo, ele tem um foco em soluções, ele cobre as nuances, ele promove conversas democráticas. É um tipo de cobertura que demanda mais tempo, mais atenção. A própria apuração é feita de um jeito mais apreciativo, sensível. Qual que é a conexão de um jornalismo construtivo com equilíbrio emocional? Quando a gente está refém de produzir, um jornalismo sensacionalista, que sempre traz o pior do pior de qualquer notícia para gerar mais cliques, isso também pode nos afetar de um jeito bem grave emocionalmente. Então, nos engajar com outras perspectivas pode trazer mais alegria, mais satisfação, mais contentamento. Inclusive, pode ser uma coisa que as próprias pessoas leitoras vão apreciar mais. Então, eu convido as redações que não conhecem para mergulhar nesses mundos. São incríveis. A rede do jornalismo de soluções está cada vez mais forte, o jornalismo construtivo também. Então, investiguem e tragam isso para a sua redação. Tem algumas imagens passando agora com exemplos disso. Continuidade. Nada disso vai adiantar se vocês encararem essa nossa 1 hora e pouco aqui de conversa como entretenimento, como uma coisa para passar o tempo, como um band-aid em um momento de crise. Esse é sim um kit de primeiros socorros emocionais para jornalistas, mas é também um conjunto de sementes. Então o meu sonho, a minha aspiração mais profunda é que você possa se empolgar com isso tudo tanto quanto eu, que você tenha vontade de tornar a saúde emocional uma prioridade na sua vida, uma prioridade na sua redação. Isso é possível. A gente precisa sonhar e colocar a mão na massa. Então a continuidade vai ser essencial. Então o que eu estou fazendo aqui é um processo de sensibilização. O aprofundamento é o que acontece quando eu ofereço, por exemplo, um curso completo. Tem um mini curso que dura 1 mês, enfim, o que eu estou fazendo agora é um mini, mas o pequeno curso é 1 mês, um completo seria 3 ou 6 meses, e a partir daí a gente começa a trabalhar de maneira mais profunda com a redação, definindo políticas, métricas, comitês, criando uma coisa um pouco mais robusta, porque construir uma redação emocionalmente preparada é um esforço coletivo. A gente não dá conta de fazer isso sozinho, é impossível. Assim como a gente não deve achar que um jornalista emocionalmente saudável ele vai se construir sozinho. É muito mais fácil avançar em conjunto. Não à toa, um dos últimos convites que eu quero fazer é: se algo do que você viu aqui fez sentido,
compartilhe com um amigo, uma amiga, um colega de profissão, para vocês poderem trocar ideia a respeito. Façam os exercícios, as reflexões e pensem que tipo de ação isso pode motivar na sua rotina. Quais hábitos nocivos você pode deixar para trás. Às vezes escolher um hábito ruim, deixar para trás e substituir por um hábito que vai ser emocionalmente mais saudável. Por exemplo, dormir com o celular do lado da cama para ter um despertador analógico. Das antigas ali, o celular fica desligado até você acordar, tomar o seu banho e tomar um bom café da manhã. Você toma o seu café da manhã sem celular, sem WhatsApp. Isso pode ser um exemplo. A gente tem que ser criativo e pensar o que vai nos trazer saúde. E parte da perspectiva que eu quero oferecer aqui é: a gente já tem essa sabedoria dentro de nós. Talvez a gente não reconheça, talvez isso esteja abafado, mas a gente sabe. Então quando a gente para, respira e abre esse espaço, a gente vai acessando isso. Convido para que vocês participem dos próximos cursos que eu vou oferecer. Eu vou deixar aqui o meu contato, vai aparecer na tela agora o meu e-mail, meu telefone, mandem um alô. Eu sou bem lento para responder, não sou eficiente com isso, mas mandem um alô se vocês quiserem levar uma atividade mais completa para a redação. Só entrar em contato comigo, vai ser uma alegria. Ou se você só tiver um relato para compartilhar, se isso aqui tiver te ajudado de algum modo, me dá um alô também. Eu vou amar saber. Por fim, eu quero agradecer a todo o time do ITS, todo o time das redes cordiais, todo o time do Facebook que ajudou isso aqui a ser viabilizado, e você que deu conta de assistir 1 hora com essa câmera fixa aqui. Eu acho que mais do que nunca é um momento para a gente sonhar pequenas revoluções dentro do jornalismo. Se a gente se juntar, a gente pode criar um mundo, imaginem, com redações emocionalmente equilibradas em cada estado, em cada país, uma coisa assim maravilhosa. A gente pode sonhar um jornalismo que seja rigoroso, poderoso, que não perca 1 grama de qualidade que ele tem hoje, e em redações que tenha a saúde emocional como prioridade. Isso pode parecer impossível agora, mas eu confio que ao longo dos próximos anos a gente vai ver cada vez mais pessoas se tornarem faróis de saúde emocional do jornalismo. E a gente vai ver as primeiras redações fazendo isso também. Talvez você seja uma das pessoas que vai ajudar a fazer isso acontecer. Eu espero que sim. Um grande abraço e a gente se vê na jornada.